Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais um culto online para a honra e louvor do nome do Senhor. Hoje a segunda parte de Um Novo Homem, segunda parte. Vamos louvar um cântico aqui. Louvor. Tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus, Cristo já foi glorificado. Nós apenas oferecemos nossa gratidão, damos a nossa gratidão a Ele, porque tudo que nós necessitávamos, Ele fez na cruz por nós. Esse hino das antigas, vamos louvar esse hino aqui, ó. Te escolhi, filho meu, eu te chamei pelo nome, eu te ungi, te enviei ao mundo inteiro pra falar aos corações que ainda não têm o verdadeiro amor. Você já passou muitas lutas, sem muitas outras hão de ver, mas estarei contigo, filho meu, não tema. Quando passarei pelas águas, estarei contigo. Quando pisarei os espinhos, pisarei também. Quando passarei pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, nem a chama que ainda não tem o verdadeiro amor. Você já passou muitas lutas, sem muitas outras hão de ver, mas estarei contigo, filho meu, não tema. Quando passarei pelas águas, estarei contigo. E quando pisarei os espinhos, pisarei também. Quando passares pelo fogo, não te queimará, Deus, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso em Tua presença. Obrigado por todas as pessoas que vão estar assistindo esse culto online, porque nós somos a igreja e nós somos membros do Teu corpo. Tu és o cabeça, Tu és o nosso guia espiritual, Tu és o nosso pastor, o sacerdote real das nossas vidas. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.
E continuando a mensagem de domingo passado, nós vamos dar seguimento à segunda parte de um novo homem, né? Um dos propósitos de Deus que nós falamos no domingo é que ele morreu na cruz por várias coisas. E uma dessas coisas, de um propósito de Deus na cruz, ele derramou seu sangue para formar um novo homem, que nós vamos dar continuidade a essa segunda parte, e que nas outras mensagens que virão, continuarão, porque o Evangelho da Graça, ele não cessa, ele não termina com a mensagem. Uma mensagem que eu vou pregar domingo que vem, complementa essa e vai assim por diante. É um complemento. E cada vez mais a gente vai tomando conhecimento. E eu quero fazer um parênteses aqui, para falar um pouco de oração. A oração depois da cruz, meu querido, não adianta você estar pedindo nada a Deus que Ele não vai te dar. Pedindo isso e aquilo, Ele não vai te dar, sabe por quê? Porque na cruz Ele te deu, te abençoou na cruz. Agora você tem que conhecer o Evangelho. O Evangelho para você ser gerado e ter conhecimento do que Ele te abençoou na cruz. Ele te abençoou na cruz com toda sorte de bênção. Você é um novo homem, se você está conhecendo o Evangelho. Mas você tem que conhecer que Jesus na cruz, você sendo um novo homem, uma nova criatura, um homem lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? Você não precisa estar pedindo nada a Ele, porque Ele já te deu na cruz. Ah, Senhor, me abençoa. Não, Ele já te abençoou na cruz. Se você não conhece o Evangelho da Graça, você está vivendo pela sorte. Viu? Está vivendo pela sorte. Futuramente eu vou pregar aqui uma mensagem, o que é viver pela graça e o que é viver pela sorte. Né? Não, mas eu falo em Deus, eu creio em Deus, não tem problema. Mas a maneira que você está crendo em Deus, a maneira que você está se dirigindo a Deus, Ele não te atende. Porque hoje, depois da cruz, o Cristo ressuscitado, Deus nos ouve através de Cristo. E é por meio da fé que foi nos dada. Não é a tua fé. Eu sei que você tem muita fé. Eu sei que você tem muita fé. Eu já tive essa fé. Ah, não, você não sabe o tamanho da minha fé. Quando Jesus estava aqui, ele dizia, eu nunca vi tamanha fé. Isso era antes da lei. Isso era antes da cruz, na lei de Moisés. Depois da cruz, a fé não é nossa mais, a fé é do Filho de Deus. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Né? Então, quem não aprender esse evangelho aqui, ó, vai viver pela sorte. Até morrer. E recebe bênçãos, mas é pela sorte. Não tem nada a ver de Deus. Né? Quem vive pela sorte recebe coisa boa. O rico não vive sem Deus. E não tem dinheiro, não tem casa boa, não tem tudo. Né? Ele vive pela sorte. Mas está perdendo o melhor de Deus na vida dele, que é Cristo. Viu, meu querido? Olha, eu estou aqui, não é para brincar, é para falar a verdade. Se você não quiser ouvir, desliga, não tem problema. Né? Não desliga sem escuta, porque tem muita gente interessada em sair do sufoco, em sair da dificuldade. Sair da dificuldade não é você ir para uma denominação, uma dita igreja, e levar R$100 e querer barganhar com Deus, que Deus não barganha com ninguém. Eu vou citar aqui um trechinho de uma oração que o apóstolo Paulo fez para uma igreja em graça. Aqui, ó, em Efésios capítulo 1, nós já entramos no assunto, daqui a pouco nós entramos no assunto nosso. Efésios capítulo 1, no versículo 15 em diante, versículo 15, Paulo ora pelos crentes, lá de Efésios. Ó, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele mencionava esse povo nas orações dele, mas ele não pedia nada para Deus dar para eles, não. Olha o que ele pediu para Deus fazer por ele, por aquele povo de Efésios, povo idólatra,
povo que seguia uma deusa, idolatrava uma deusa chamada Diana. Os romanos também idolatravam a mesma deusa, só que lá era outro nome. Era Artêmide, era a mesma deusa. Né? E aqui no versículo 17, ele diz assim, ó: para o que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então ele quer que as pessoas, depois da cruz, conheçam ele, quem é Cristo, o que ele fez por você. Ele não está interessado em você orar e pedir isso e você receber, não. Ele está interessado em você conhecer. Os judeus, eles tinham zelo por Deus, era temente a Deus, mas não conhecia Deus. Paulo pregou também em Romanos 10. Né? O importante na graça é você conhecer o que Cristo fez, para que você, quando você for orar, você confesse a palavra. A nossa oração em graça é confessar a palavra. Não é pedir nada, não. Olha, a casa que eu precisava, Deus me deu na cruz. O dinheiro que eu preciso para viver, Deus me deu na cruz. O trabalho que eu preciso para viver, Deus me deu na cruz. Eu aprendi a trazer à existência as coisas que é espirituais para o meu mundo carnal. Para o meu mundo que eu vivo aqui, o meu mundo secular. É isso que nós temos que aprender, através da palavra, trazer o espiritual para viver aqui no nosso meio, aqui, ó. Se você não aprender isso, você vai viver na miséria toda a vida. A miséria espiritual, nas trevas. Trevas significa falta de conhecimento. As pessoas dizem, está em trevas, está no inferno. No inferno não existe, não. Trevas é falta de conhecimento. Preste atenção no que eu estou falando. Ó. Trevas é falta de conhecimento. Eu já tive em treva porque não conhecia o verdadeiro Deus. E eu estou pregando o verdadeiro Deus, que é Cristo. Cristo Jesus. Né? Não confunda, viu? Aí Paulo aqui diz aqui, ó, para o que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração. Que coração é esse que está falando aqui? Não é esse coração que bombeia o sangue no meu corpo, é aqui a nossa mente. O nosso coração que está falando é iluminar a nossa mente com conhecimento. Com conhecimento, meu querido. Né? Para nós termos a verdadeira luz do Evangelho. A verdadeira luz do Evangelho é conhecimento. Vamos ver aqui, ó. Iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Você continua a oração em casa, que eu vou ler mais um trechinho da segunda oração que ele faz pelo mesmo povo aqui, ó. No mesmo livro aqui, ele faz uma segunda oração. Vamos ver aqui onde está a segunda oração aqui, ó. Aqui no capítulo 3, no versículo 14, ele ora novamente aqui. Aí ele vai pedir a mesma coisa a Deus. Ele não está pedindo bens materiais, coisas do mundo. Ele está pedindo para Deus iluminar o coração deles com conhecimento. Ter os olhos iluminados na graça é você conhecer o que Cristo fez na cruz por você. Talvez você é temente a Deus, tem zelo por Deus, mas você não sabe o que Ele fez na cruz por você. Você sabe que Ele morreu. E todo ano você fica chorando a morte dEle, né? Relembrando a morte dEle. Né? Ele não agrada disso, não. Relembrar a morte dEle. Você tem que lembrar o que Ele fez na cruz e dar graças a Deus e se alegrar no Senhor e viver a vida. Sabe? Senão você vai viver na miséria a vida inteira. E o reino de Deus não é depois que nós morremos. O reino de Deus é em vida. E para viver esse reino de Deus em vida, você precisa conhecer a graça e o apostolado. Porque se você não conhecer a graça e o apostolado, você não vai reinar em vida. Vai perder a herança. E que herança é essa? Aquela herança que foi prometida a Abraão, que é para nós. Os herdeiros somos nós. Os herdeiros de Deus somos nós, que nos tornamos filhos de Deus. A segunda oração aqui no capítulo 3, versículo 14, aqui vamos escolher aqui um versículo aqui, ó. O versículo 16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior.
e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Se você quiser prosseguir a oração, é só palavras bonitas, mas não está pedindo nada de outras coisas, está pedindo conhecimento, luz para o teu conhecimento. Vamos entrar agora no nosso assunto, que é o homem, um novo homem. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele fez de quem recebeu o dom da fé e crê, ele fez uma nova criatura, um novo homem. E nós vamos aqui ler aqui, ó, glória a Deus. Nós lemos em Efésios 4, 24 no domingo, e nós vamos ler em Efésios aqui, ó, 2,15. E o evangelho que é para nós, depois da cruz, você aí que é religioso, ó, quando eu falo em religioso, as pessoas dizem, já aponta para o católico. Não, né? Não é só católico, não. Religioso é todas as pessoas que seguem homens, segue doutrina de homens, né? Segue doutrina de homem, é religioso. Quem segue a doutrina de Deus, que é a palavra, o evangelho da graça, o evangelho para nós, querido, que foi dado para nós gentios, está nas 14 cartas de Paulo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, aquele que conta a história de Jesus de Nazaré, é o evangelho da circuncisão para os judeus. Tem lições lá para nós? Tem, maravilhosas. Mas não é para nós pôr como doutrina, porque a nossa doutrina começa aqui em Romanos. É por isso que você está na miséria, né? E nas horas difíceis, você acha que Deus desamparou você e não desamparou. Viu? Eu, em maio desse ano passado aqui, eu passei um sufoco na minha vida, né? Eu pensava que Deus tinha me desamparado, mas as tribulações vêm na nossa vida para a gente ver o tanto que Deus é grande e que a gente, nas horas da nossa fraqueza, que é que vem a fortaleza na nossa vida, é que nós não devemos desanimar, porque é na hora da fraqueza que nós ficamos fortes. Eu preguei uma mensagem aqui, digo fraco, eu sou forte. Viu, meu querido? Então é nessas horas difíceis que às vezes a gente desanima de tudo. Mas, olha, Deus está aí contigo, na tua vida. O que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, Ele não tira, Ele não toma. 2,15, Efésios 2,15, né? Vamos ao assunto dessa noite. 2,15. Capítulo 2 de Efésios, versículo 15. O assunto começa lá no versículo 11. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Antes de eu ler o versículo, eu vou te explicar uma coisa. Aqui está falando de dois povos. No mundo inteiro só existia dois povos. Os judeus, que era o povo que Deus escolheu, e os gentios. Ah, mas e o americano e o Uruguai? Não, só para Deus só existia dois tipos de povos, os judeus e os gentios. O povo de Deus tinha acesso à aliança, os gentios, que eram todos os estrangeiros, às alianças de Deus. Antes da cruz, nós que éramos gentios não tínhamos acesso a Deus. Você sabia disso? Onde você está, já te explicaram isso, que antes da cruz, quem era gentil não tinha acesso a Deus. Mesmo os judeus, as pessoas não tinham acesso a Deus. O sacerdote era o intermediário entre Deus e os homens naquela época. Hoje, o nosso intermediário é Jesus Cristo, não é mais homem. O nosso intermediário hoje é Jesus Cristo, não sou eu. Eu estou pregando a palavra aqui, recebi título de pastor, que título de pastor depois da cruz não vale mais nada, porque o dom é dom, depois da cruz é dom, não é cargo, não é título. Depois da cruz, pastor, apóstolo, toda profeta, não é título, não é cargo, é dom. Não é cargo, é dom. Viu? Fique ciente disso. Não tem, não, é dom. Eu estou exercendo os dons agora. Quando eu terminar esse culto aqui, que for sair daqui, se não for pregar a palavra, mas os dons tá
Está parado por enquanto. Na hora que eu começar a pregar de novo, os dons é exercido na minha vida de novo. Não é título. Eu recebi uma vez o título de pastor, mas já rasguei carteirinha, já rasguei tudo, que não vale nada para Deus. Viu, meu querido? E eu estou aqui para falar a verdade. Se você achar ruim, né? Mas é a verdade de Deus. E o apóstolo Paulo estava pregando a verdade e ele disse, ó, vocês vão tornar meus inimigos porque eu estou falando a verdade. E realmente, os judeus eram os principais inimigos de Paulo. Porque Paulo pregava uma mensagem diferente da deles. Pregava a lei. Paulo pregava Cristo ressuscitado. Né? Então, esses dois povos é que Deus criou, os judeus e os gentios. Nós éramos gentios. Antes da cruz, o gentio estava afastado do plano de Deus. O plano só veio depois que Jesus veio aqui, Jesus de Nazaré veio para os seus não receberam, ele morreu, ressuscitou, aí sim. Mas na cruz, Deus já tinha um propósito desses dois povos formar um povo só. Vamos ler aqui, ó. Efésios 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois o quê? Dos dois povos. Dos dois, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Dos judeus e do gentil, tem um versículo que eu não separei, mas diz lá que para Deus hoje não há judeu nem gentil. É um povo só. E esse povo é como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Deus. É para imitar Jesus Cristo ressuscitado. Não é nem o que veio aqui quando estava cumprindo a lei de Moisés. É depois da cruz. Viu, meu querido? Isso é a verdade de Deus, que não prega nas denominações, porque se pregar, o pastor fica sem um salário. Graças a Deus eu tenho meu salário. Trabalhei hoje. Suei para ganhar o salário de hoje. O pão está na minha mesa. Deus me abençoou, não foi hoje, não, foi na cruz. Porque eu já sou abençoado. Eu sou uma pessoa abençoada porque na cruz eu recebi as maravilhas que Cristo fez na cruz, eu tomei posse na minha vida. Por isso que eu sou abençoado. Você também é abençoado. Você precisa declarar na sua vida e tomar posse da herança, porque senão você não vai receber as bênçãos de Deus. Não recebe. Vamos aqui a palavra. O versículo 15 que nós estamos. Dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Vendo? A pedra angular. Continua. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando Paulo estava pregando essa palavra, ele estava pregando para edificar aquele povo, para educar aquele povo e mostrando o que Cristo fez na cruz. Que não existia, a partir daquele momento, depois da cruz, não existia mais judeu para Deus, não existia mais gentil para Deus, era um povo só. Né? Um povo onde o principal lema é se tornar perfeito em Cristo. E chegar ao vínculo da perfeição, que não é fácil. O vínculo da perfeição que a Bíblia fala é o amor. O vínculo da perfeição que Deus, o propósito de Deus, dos dois povos, formar um homem, um novo homem, que ter conhecimento de Deus, saber quem é Deus, o que Ele fez por mim, por você. Onde a paz, eu preguei aqui a mensagem que a paz que ele foi feita pelo sangue lá na cruz, uma das coisas que foi feita lá na cruz, a paz é o nosso árbitro. Quando a gente comete alguma coisa errada, a consciência acusa que nós estamos no caminho errado.
Nós que conhecemos a palavra, quando a gente vai para o erro, a paz de Cristo, que é o árbitro da nossa vida, ele apita. E dá um sinal, olha, você está indo na direção errada, conserta aí teu erro. Viu? Aqui está claro e objetivo. E aqui também tem uma revelação aqui, ó, 3,15 aqui, né? Nós estamos lendo aqui, ó, 3,15. Onde é que nós estamos aqui? Não, é 2,15. Perdão, viu, querido? É 2,15 aqui. Eu comecei no versículo 15. Aboliu na sua carne. Tá vendo? A lei de Moisés. Aqui, ó. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. A lei de Moisés. Os 10 mandamentos. 10 mandamentos, a subdivisão dos 10 mandamentos, no total dava 613 mandamentos. Então, para nós, depois da cruz, não existe nenhum mais para nós desses mandamentos. Ah, mas eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que... O primeiro mandamento, o segundo, nós guardamos todos esses mandamentos, porque Cristo na cruz, ele cumpriu todos eles por nós. Não precisa nós cumprir mais, mas nós temos uma doutrina a seguir. E a doutrina que nós temos a seguir, o Evangelho da Graça, nos diz como seguir. Não é de qualquer jeito. Porque nós estamos na graça, você não vai beber, você não vai prostituir, você não vai matar, você não vai roubar, né? Porque não tem aqueles mandamentos, mas tem a lei de Deus. E a lei de Deus no Novo Testamento, a lei se chama a lei da fé. Pela fé. Se você for... Ah, não, eu estou na graça, eu estou salvo, né? As pessoas... Olha, eu falei aqui que quem está salvo na cruz, Deus não toma a salvação. A salvação é pela graça. Está aqui também, aqui, ó. Efésios 2,8, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Isso aqui é depois da cruz. Antes da cruz tinha as obras. O apóstolo Tiago, as cartas dele, ele está pregando lá o evangelho da circuncisão. Ele está pregando a fé com obras. E depois da cruz, a fé que é exercida em nós é sem obras. Pode ler lá e comparar para ver. Pedro, João, Tiago. O único que recebeu a graça foi Paulo. Paulo pregou, foi em Jerusalém, pregou 15 dias para eles. Pedro aprendeu algumas coisas, mas não seguiu a lei. Foi adversário de Paulo. João foi adversário de Paulo. Tiago foi adversário de Paulo. Paulo pregava uma coisa e eles iam atrás desfazendo. Pregando outra mensagem contrária de Paulo. Aqui eu provo na Bíblia aqui, ó. Mas não nesse culto aqui. Esse culto aqui, nós estamos falando do novo homem criado lá na cruz. Olha. Criado lá na cruz. Não matar, não roubar, eram os mandamentos. Hoje tem esses mandamentos? Tem. Mas não é como estava nas ordenanças da lei. Nós vivemos pela lei da fé, pela fé. Está aqui em Romanos, vamos voltar aqui em Romanos, capítulo 1. A graça é bom porque a gente repete muito e vai ficando gravado o que já está dentro. Que a palavra diz que a palavra de Deus, para nós, ela está gravada na mente e no coração. Na mente e no coração. Aqui, ó, Romanos 1, no versículo 5 aqui, ó. Por intermédio de quem viemos a receber. O contexto está para trás, nós não lemos não. Do versículo 1 ao 5, por intermédio de quem nós viemos receber graça e apostolado, através de Cristo na cruz. Vamos ler o 4. Ó. E foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Os judeus, antes da cruz, eles obedeciam a Deus pela lei de Moisés.
Nós, gentios, depois da cruz, que não somos mais gentios, somos filhos de Deus, fomos adotados, nós obedecemos Deus pela fé. Por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Todos os gentios. Na lei, os judeus que seguiam a lei de Moisés obedeciam a Deus pelos mandamentos da lei. Nós, depois da cruz, nós obedecemos a Deus por meio de Cristo, por meio da fé. Não tem outro meio, é pela fé. Mas não é a tua fé, não. É a que nós acabamos de ler, é um dom. E a fé não é de todos. A fé não é de todos, a fé é só de quem Deus chamou e elegeu. Os eleitos e chamados. Olha, mas eu assisti uma mensagem sua aí que você falou que toda a humanidade, todos os seres humanos são filhos de Deus. São. Mas a fé não é de todos eles. Porque em meio a todo mundo que habita a terra, tem dois tipos de filho de Deus. Tem o filho da salvação, o que foi chamado e eleito para a salvação, e tem o filho bastardo, que é para a perdição. Esse não recebeu o Espírito Santo de Deus. Tem o Espírito de vida, mas não tem o Espírito Santo de Deus. É uma alma vivente. Né? Se você ler lá no início da Bíblia, você sabe, o primeiro homem era alma vivente. Adão. Por isso que virou essa confusão toda. Adão era uma alma vivente. Você está dizendo que Adão não tinha o Espírito Santo de Deus? O primeiro homem não tinha. Era uma alma vivente. Filho da perdição. Então, em meio a essa humanidade, tem dois tipos de pessoas. Atualmente, aqui, há mais de 2000 anos, nós temos o exemplo de um filho da perdição, Judas, o que traiu Jesus. Estava ali, andou todo o tempo bonzinho, não teve nenhuma queixa. Ele só se revelou no final, perante já antes da morte de Jesus. Traiu Jesus. Mas antes, talvez em relação aos outros discípulos, era o melhorzinho que tinha no meio lá. Não tinha hipocrisia nele. Vê as perguntas que os outros faziam a Jesus. Judas era caladinho. Ele carregava a bolsa das ofertas. Era o tesoureiro. Ele carregava a bolsa das ofertas. Que Jesus andava e recebia as ofertas. Porque eles comiam, eles se alimentavam, eles dormiam, precisavam pagar, comer, comprar alimentos e ajudava os pobres. Judas era quem carregava o dinheiro. Até Jesus, quando esteve aqui, precisou de dinheiro. Aí a pessoa diz, eu não preciso de dinheiro, eu estou se invadindo, mas eu preciso de dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro, né? Para as nossas atividades, para manter a nossa vida. Contanto que nós não tenhamos amor ao dinheiro. Lá em Timóteo fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. Quando se torna a raiz de todo mal? Quando o homem passa a amar o dinheiro. Se torna avarento. Se torna avarento e de várias formas contra Deus. Todos nós que habitamos nesse mundo aqui, nós precisamos de dinheiro. Precisamos de casa para morar. Precisamos de transporte. Precisamos de tudo que existe no mundo aqui, nós precisamos. Né? Então, na cruz, Deus nos abençoou com tudo isso. Temos que tomar posse da herança. Como é que toma posse? A primeira coisa que tem, abrir o testamento. O testador já morreu. O testador era Cristo. Ele morreu na cruz. O testamento está na minha mão. Eu tenho que, para tomar posse da herança, eu tenho que conhecer o testamento. Olha, na cruz, Cristo morreu por você e deixou uma herança para você. Ele, sendo rico, se fez pobre para te enriquecer. Sabe? Isaías profetizou lá e se cumpriu na cruz. Se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Essa terra tem coisa boa.
para a gente comer, viu? Quando fala comer, é usufruir das maravilhas de Deus. Viu, meu querido? Usufruir das maravilhas de Deus. Final de semana agora eu vou estar pregando lá em Uberlândia. O pessoal de Uberlândia lá, eu vou estar lá em Uberlândia pregando em Uberlândia. Viu, meu querido? Porque a igreja somos nós. A igreja somos nós. Aonde eu chegar, eu vou pregar a palavra. Para as pessoas terem conhecimento daquilo que Cristo fez na vida deles. Né? Então, nós vimos que dos dois povos, Deus, um dos propósitos de Deus é formar um. Né? Aqui em Efésios de novo, aqui, vamos lá, 2:15, que nós lemos o primeiro versículo, e vamos concluir que a hora está... Os minutos passam rapidinho. 2:15, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Dois povos, né? Nós já vimos aqui. Né? Então nós estamos... Vamos ler aqui mais um versículo aqui, 2 Coríntios 3, esse é 3:10 aqui, ó. 1 Coríntios 3:10. O apóstolo Paulo falando lá para os Coríntios: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O que é que eu estou fazendo nessa noite? Edificando. O apóstolo Paulo recebeu da mão de Cristo o Evangelho da Graça. É o fundamento, a fundação. Lá em Efésios nós vimos que ele fez uma comparação de um edifício. Então, um edifício tem uma fundação bem estruturada, sólida. E Cristo é a pedra angular que nós acabamos de ler lá. Cristo é a pedra angular. Quem está fixado na pedra angular em Cristo, ele pode balançar para lá e para cá, mas não cai, porque está... Jesus deu esse exemplo também lá. Antes da cruz, Jesus deu esse exemplo para os judeus. O homem prudente, o homem prudente. O homem prudente é aquele que constrói a sua casa, né, na rocha. O imprudente é aquele que constrói a sua casa na areia. Vem o vento e o vendaval derruba. Mas quem constrói a sua casa na rocha, na sólida, na pedra angular, o vento pode vir, a tempestade pode vir, os problemas podem vir, mas a gente sai do outro lado com a bandeira da vitória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido? Oh, glória, né? Mas, como eu disse no início, nós que estamos nesse mundo, é difícil o dia que nós não temos uma tempestade, um problema para resolver. E não é probleminha não, é coisa grande. Né? Coisa grande. E o ser humano é ingrato. Nós, estou falando de todos nós, quando eu estou falando, eu ponho o exemplo, minha pessoa. Ser humano, nós temos duas naturezas, uma espiritual e uma carnal. E a carnal está sempre batalhando. É o diabo da nossa vida, é a nossa carne, é o nosso corpo, é o desejo carnal nosso, é o diabo. Esse é o diabo. Aquele diabo que criou nas religiões aí, foi criado pelo homem para enganar o povo e fazer medo do povo, e eles dar os dízimos, as ofertas e enricar eles. Porque eles estão mercadejando a palavra, e tem que ter algo para segurar o povo. Mas, graças a Deus, que agora com o Evangelho da Graça, que estava oculto depois da morte de Paulo, e agora ressurgiu, as pessoas estão tomando conhecimento e tendo os olhos iluminados e saindo desse sistema religioso. Chama sistema religioso. Essas coisas que estão aí fora. Onde prende, onde tem doutrina de homem. Sistema religioso. Né? São potestades do mal, porque estão pregando a coisa que não existe mais. Estou pregando a atualidade de Deus. A atualidade de Deus, a atualidade de Deus não é a lei de Moisés. A atualidade de Deus hoje, meu querido, é o Cristo ressuscitado, é a graça. Presta atenção, viu? Não estou falando de denominação nenhuma, de nome de ninguém, eu estou pregando a verdade, graças a Deus. Né?
Tem repreensão? Tem. Recebemos comentários xingando aí, mas esse que xinga é porque está derrotado, não conhece a verdade e quer viver na mentira. Porque viver na mentira é como os judeus. Era melhor viver no vinho velho do que passar por vinho novo. Vinho velho, quem bebe sabe que é melhor do que o novo. Curtido. Né? Então vamos dar continuidade aqui. Efésios 4, 24, Efésios 2, 15, nós já lemos. Então, 2 Coríntios aqui também, 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqui nesse texto que eu vou ler tem várias mensagens, mas eu vou citar um versículo apenas, porque tem várias outras mensagens. Capítulo 5, do versículo 11, o zelo apostólico de Paulo. O versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem várias mensagens aqui. Nós vamos ler só o versículo 17. Né? Vamos ler o 16 também. Ó. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, vendo? Antes da cruz, segundo a carne era antes da cruz. Já agora não conhecemos desse modo. Agora nós conhecemos o Cristo ressuscitado. Antes da cruz ficou para trás, morreu. Agora é uma nova era, um novo ministério, o ministério do Espírito de Deus, Cristo. Né? Pela palavra nós conhecemos Cristo segundo a carne. Agora nós conhecemos segundo, depois da ressurreição dele, nós conhecemos o Cristo ressuscitado. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém. Oh, glória! Glória a Deus. Talvez você não esteja compreendendo essa palavra. Nós vem aqui pregando, faz tempo que nós vem pregando uma mensagem, é continuidade uma da outra, está tudo no YouTube, viu? Vários temas lá. Às vezes você vai ouvir um tema e vai confundir tua cabeça, começa lá do início. Você sabe o que é o Rei de Deus, o que é a verdade, o que é fermento, e várias coisas desse tipo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí, aqui, os mistérios que estavam ocultos para os judeus, para nós é revelado. Não tem mais mistério aqui no Evangelho. Você lê, já compreende, não precisa de interpretação, não precisa de teologia. Eu tenho curso de teologia. Mas teologia é teoria de homem. Se eu empregar teoria de homem aqui, vai mudar a essência do Evangelho. Que o homem põe a teoria dele e ele quer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Você pode prestar atenção no lugar que você vai, prega uma mensagem e em cima joga um jargão para te cativar e pegar teu dinheiro. O assunto lá é dinheiro. Se você não der para Deus, vai para o inferno. Se você não fizer para Deus, vai para o inferno. Graças a Deus que no Evangelho da Graça não tem inferno, não. O que Jesus falou que era inferno lá é a sepultura, é a cova. Você pode verificar a palavra lá, Jesus falando de inferno, de fogo eterno lá, é outra coisa, não é o inferno que criaram com o diabo, não. Bem criado, viu? Para enganar o povo. Essa palavra que eu prego aqui não é isso. Isso aqui não é enganação, é a verdade de Deus. Então, nós estamos aqui em 2 Coríntios, nós somos agora uma nova criatura, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não tem judeu, não tem grego, mas não tem gentil que chamava grego na época. Deus agora, com o sangue de Cristo, ele formou um novo povo. Os que foram chamados e eleitos. Os eleitos e chamados por Deus. Os que creem. Será que você está crendo nisso que eu estou falando? Pega a tua Bíblia aí, querido.
Ah, mas minha Bíblia é católica. A católica está do mesmo jeito da minha aqui. Eu tenho uma ali, eu estudo na católica, tem várias Bíblias aqui. Tem a Bíblia de todas as religiões aqui. Eu estudo em todas. Se tiver diferente, que a Bíblia é uma só. A católica tem uns livros acrescentados, mas nós não lemos lá porque aqueles livros não tinham inspiração das Escrituras. Então, onde eu estou lendo aqui, na sua católica tem também, e é a mesma palavra. É o mesmo propósito de Deus que Ele tem para mim, tem para você também. Para todas as religiões. Né? Mas o homem é ingrato. Ele arruma coisas. Os judeus, por exemplo, quando Paulo pregou para Tito, ele falou das fábulas judaicas. Ele vivia contando historinha trancoso. Minha mãe, quando nós era pequenos, fazia uma roda de menino lá, chamava lá no Nordeste, história de trancoso. Nós ficávamos até 11h30 da noite, a minha mãe contando história, aquelas histórias mais bonitas. Os judeus também estavam contando fábulas judaicas, a história de mentiras, coisa que não existia, um conto, sabe? É uma ficção de hoje, dos filmes de hoje, é uma ficção, uma mentira. Só que é tão bem trabalhada que as pessoas passam a crer. Né? Vamos prosseguir aqui. Nós estamos aqui em 2 Coríntios 5, uma nova criatura. Então vamos aqui pegar mais aqui Colossenses. Isso aqui é o Evangelho, ó. Colossenses capítulo 3. Nós já vamos terminar, porque durante as outras mensagens entra esses assuntos todos. Colossenses, vamos ver aqui, 3,14. 3,14. 3,14, mas vamos ler do 12 em diante. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse último versículo aqui está dizendo para nós que tudo que nós for fazer, você presta serviço para os outros, dê o melhor de você, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Tudo que você for fazer nessa terra, você como cristão, você é diferente. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Vai trabalhar para rico, vai trabalhar para pobre, seja único para todos, igual para todos. Não faça acepção de pessoa. Aquele versículo que nós lemos aqui, que nós não temos que conhecer ninguém conforme a carne, pela aparência. Nós devemos conhecer pela essência da pessoa que está dentro da pessoa. O Espírito que está dentro da pessoa. O que está dentro de nós foi a essência que Deus colocou aqui dentro de mim. Essa carne vai virar pó, mas o que está dentro de mim, que é a pessoa espiritual que foi colocada por Deus, vai voltar para o céu de onde veio, que é a nossa morada, é a nossa casa verdadeira, para toda a eternidade. Amém. Oh, glória a Deus. Isso aqui é a palavra, meu querido. Olha como é maravilhosa. E a palavra não precisa gritar, falar em língua estranha. E Deus fala conosco depois da cruz, é através da sua palavra. Eu estou lendo aqui da palavra.
Se você não está conferindo na sua, mas confira a nota depois e confira. O apóstolo Paulo chegou numa região e lá eles eram estratégicos nisso. Paulo lia a palavra e eles tinham a palavra e eles conferiam. Aí foi chamado por Paulo de nobres. Nobre é uma pessoa que eu estou pregando aqui, ela está com a Bíblia conferindo. Mas aquele homem ali, ele está falando heresia, eu vou conferir na minha Bíblia, está escrito na palavra. E não estou interpretando nada, estou só lendo. Que já está revelado para mim e para você. Né? E aqui também nós vamos ler em o amor é o vínculo da perfeição. Chegar a varão perfeito é ter a mente transformada pelo Evangelho da Graça. Ter os olhos iluminados, aqueles versículos que eu li lá. Aí Deus vai dar conhecimento, Ele vai colocar, Ele vai te ensinar a sabedoria dEle, porque existe dois tipos de sabedoria no mundo, a do homem, do mundo e a de Deus. E a de Deus é a que nos interessa. Porque essa sabedoria que eu tenho na minha profissão, por exemplo, daqui a um tempo eu vou morrer. Se algum dos meus filhos quiser seguir, segue. Os netos quiser seguir, aprender, tudo bem. Mas vai ficar aí do mundo do mesmo jeito. Agora a de Deus vai comigo. Sabedoria de Deus. Eu não perco o que eu aprendi. Viu? E estou lucrando aqui. Estou tomando posse da herança. Né? Então, meus queridos. Então, Paulo também, ele chegou lá em Coríntios, 1 Coríntios aqui, para nós terminarmos. Tem muitos versículos para ler, mas não dá tempo. 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 15, que eu li no domingo, acho que eu li aqui. Está registrado na mensagem aqui. 4, 15. Diz aqui, ó. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Então Paulo estava levando o Evangelho para gerar aquele povo. O que é gerar? Educar, ensinar o que Deus fez por meio de Cristo na cruz. Aí o povo, eu fui gerado no Evangelho. Eu conheço o Evangelho agora. Então, quando a pessoa vem com uma palavra que não é para nós, eu já sei. Né? A mulher me parou na rua, veio com um recado para mim. Aí eu digo, não, você veio dar o recado, sabe por quê? Porque Deus mandou você dar o recado, porque eu aqui tenho um recado para você. Mas o meu recado é diferente. Peguei a Bíblia, aqui ó, o que ele fala para você aqui ó. Como você tinha a Bíblia, você estava trabalhando, eu tenho uma no celular e tenho uma gravada no meu coração aqui ó. Que a palavra diz que, a Bíblia diz, o Evangelho da Graça diz em uma das cartas que este Evangelho está gravado no nosso coração e no teu coração também, no teu entendimento. Só que você vai, a partir do momento que você crê na palavra, a palavra que está dentro de você vai desabrochando, e você vai tomando posse das coisas, e você vai vendo, por isso que a minha consciência acusava que aquilo era errado, porque a palavra está dentro de você, querido. Está gravada no teu coração, e à medida que você for ouvindo o Evangelho da Graça, a palavra vai saindo do teu coração, e você exercendo na tua vida, e colocando em prática na tua vida, e a tua vida vai mudando, os milagres vão acontecendo, as maravilhas vão acontecendo na tua vida. E não é um homem que vai pôr a mão na tua cabeça e vai fazer isso, não. É o Cristo que está dentro de ti que vai operar as maravilhas. Porque a palavra diz que Ele não vai te dar nem uma coisa nem outra, não. Ele fez para nós infinitamente, que diz lá em Efésios. Tudo que nós precisamos, Ele fez infinitamente. É muita coisa. Uma coisa que é infinita não tem fim. E essas bênçãos é tudo para mim? É tudo para você? É. Mas você vai lá no homem que diz que é pastor para receber as bênçãos dele. Você vai pagar para. Ele é um intermediário. O homem que tem o título de pastor se considera um intermediário entre Deus e os homens. E o nosso intermediário depois da cruz não é homem, querido. É Cristo, o ressuscitado.
Né? Então Paulo estava pregando e disse: eu vos gerei pelo Evangelho, eu vim para gerar vocês, eu estou edificando, eu coloquei o fundamento, estou edificando aqui, ó, pregando. Ele era um combate. Quando Paulo estava perto de morrer, ele disse: ó, encerrei minha carreira, combati o bom combate. Eu vou pregar uma mensagem sobre esse combate que Paulo pregou. Entendeu? Domingo a mensagem vai ser diferente, porque eu vou estar numa região que as pessoas não sei como é que está o acompanhamento lá, então vai ser uma recapitulação de alguma coisa, de algum assunto que já foi dado. É mais louvor, né? Vai ter louvor, um louvorzão. O meu filho que é músico vai estar lá, nós vamos estar juntos lá tocando e louvando a Deus junto. Porque louvado seja Deus. Quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem gente que ia dizendo essa frase. Aquilo era da lei. Eu e minha casa serviremos. Não, nós não serviremos, nós já servimos ao Senhor. Já louvamos ao Senhor dia e noite, todos os momentos da nossa vida. Nós não vamos servir, nós já servimos. Amém. Com toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Somos gratos a Ele. Que se eu estou aqui, meu querido, porque Cristo me trouxe aqui. Se eu estou de pé, 61 anos, era para estar morto. Pela boca do povo aí, não valia nada, era para estar morto. Mas pela boca de Deus, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, eu estou aqui para fazer a diferença. Amém. Como assim? Com a palavra. E para terminarmos, né, vamos ver aqui o versículo que eu anotei para terminar, Filipenses. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tá vendo? Ele chegou lá em Filipenses, ele diz: olha, vocês, para completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O povo de Deus tem que falar a mesma língua, tem que pensar a mesma coisa. Né? Como é que tem uma denominação ali que diz que só eles que salvam, a outra diz: não, a nossa é que salva. Nenhuma salva. A igreja que você está indo, que vai atrás de salvação, nenhuma salva. Porque quem salvou nós foi Jesus na cruz. Essa denominação não tem poder de salvar ninguém. De nada. Tem de enganar. Viu? Isso aí chama sistema religioso. Eu saí dele, eu era pastor do sistema religioso, saí de lá. Hoje eu sou embaixador de Cristo, porque eu não quero ter título. O título que eu tenho é um CNPJ, que eu sou paisagista e jardineiro. Esse eu tenho o título. Que foi Deus que concedeu para mim. É aqui na terra. Agora, para falar de Deus, eu sou embaixador de Cristo, um representante de Cristo. Vou estar em Uberlândia no mês de fevereiro, vou estar lá no Nordeste, representando Cristo. Viu? Onde eu chegar, eu sou um representante de Cristo. Não tem medo de falar de Cristo. Seja para deputado, seja para presidente, para quem quer que seja. Eu sou um representante de Cristo. Mesmo que a bala coma no meu lombo, de Cristo ninguém me encala. Viu, querido? Essa é a verdade. Então vamos chegar, faltam 2 minutos aqui para nós acabar. Filipenses 2:2 nós já lemos. 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que é que está ocupando a tua mente? O que é que está ocupando a tua vida? Tá ódio, ira, raiva, inveja. Aqui diz, ó, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Este é o novo homem que Deus na cruz criou e quer que sejamos desta maneira.
ter essas virtudes de Deus na nossa vida e seguir avante, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. E a palavra diz que nós não somos vitoriosos, nós somos mais que vitoriosos. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é a palavra de Deus, querido. Isso aqui é o poder de Deus, é isso aqui, a palavra. O poder de Deus não é um homem que vem lá de São Paulo, vem lá dos Estados Unidos falando inglês e tem um tradutor, não. O poder de Deus é aquele que fala claramente na tua vida, está falando claramente no teu ouvido. Ele foi quem pagou o preço lá na cruz para a tua vida. Amém. Pagou por mim e por todos nós. Então, eu desejo para você, ó, graça e paz abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Abba, Pai.